Eu fazia um cookie, mas só de fermento de pão, porque o tardeiro royal, o fermento em pão não existia quase. Daí fazia um só mais fermento de pão, né? Essas coisas fritas, joelho, bolacha fazia, mas à tarde a araruta não existia naquela época, né? Então os doces era tudo mais simples, tudo pelo mais fácil feito, né? Era saboroso. Sim. Também. E saudável, né? Já perdi a mãe, gente. Tem que cuidar bem na mão. Perdi a mãe. O Windows. Você arruma com as contas, vai dar muito bom. Não, porque é um pacote mais do que eu de centeio quando eu faço a bacia cheia, sabe? Tá 17 e 18. E hoje não, vai dar umas 11 por aí. Isso se der. Cubra aqui o pano de prato para cobrir a broma. Agora tá do prato que eu vou comer. Essa aqui vai queimar um pouco, mas não parece. Pode pôr qualquer um. Sabe, eu tô com longe uma da outra, sabe? É só pequenininha primeiro. Trabalhei no canto. Lindo de ver para não grudar, sabe? Quando eu ponho 15 nesse forno, 15, 17, às vezes até gruda um outro. Dzień dobry, me chamo Aline, essa é minha irmã Áurea. Nós estamos aqui na Pierogarnia Lis, exclusivamente a Casa do Pirogue. Nós somos um restaurante típico polonês, localizado aqui em Alto Paraguaçu, uma colônia de imigrantes poloneses, um bairro tombado pelo IFAM. E nós somos o único restaurante aqui de Santa Catarina, eu acho, que é uma Pierogarnia. Nós servimos vários pratos poloneses, né, típicos da culinária polonesa, como gołąbki, sopas, kolanka, que seria o joelho de porco, e, claro, o pirogue, que é o nosso carro-chefe, que é o que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui. O pirogue, ele é uma massinha recheada, parecido um pastel, mas ele é cozido. A massa, ela praticamente é uma massa com trigo, ovos, um pouquinho de água. A gente já preparou ela mais ou menos, né, para não se demorar muito, porque ela é uma massa que ela demora em torno de 2 horas para ficar pronta, né, e ela vai ser feita com vários recheios. Vamos iniciar então cortando ela. A gente corta em redondinho, né, e faz várias dobraduras. O pirogue normalmente é esse tamanho. As pessoas perguntam para nós, mas e o tamanho do pirogue? Qual seria? Esse é o tamanho do pirogue, né? A gente sempre usa uma coisa que é antiga, né? Que é uma tampa de chaleira. Isso foi passado para nós, da nossa mãe. A mãe sempre fazia o pirogue. É uma receita de família. A avó fazia, a mãe fazia e ela nos ensinou a fazer. Claro que a receita que vocês estão vendo aqui já não é mais A original. a original que a mãe fazia. Vamos fazer umas dobraduras, que são coisas que a gente aprende, né, que todo bom polonês vai saber fazer. Que algumas são aquelas dobrinhas do pirogue, que é para não abrir o pirogue, não estourar, e assim por diante. Aí, vamos falar um pouquinho da nossa história também, que aqui a Pierogarnia, ela era uma casa já que moravam, né, pessoas aqui antes, e
Nós, a nossa família, né, a gente sempre teve uma ansiedade de montar alguma coisa com referente à comida, à cultura, né, nossa. Em uma viagem à Polônia, numa pierogarnia, surgiu essa ideia de fazer a pierogarnia aqui no Paraguaçu. O nosso tradicional, o que a mãe sempre fez, e era muito mais prático, e a gente envolve as crianças também, é o garfo. Deixa eu pegar o garfo. Sempre fechava ele assim e passa o garfo para que não abra na água. Então agora vamos mostrar para vocês alguns dos processos da montagem do pirogue. Então, após todo esse processo que vocês viram, o pirogue foi para o cozimento, que é aproximadamente depois, numa água fervendo, aproximadamente uns 3 minutinhos depois que ele sobe, você já dá para tirar. Agora a gente vai empratar ele. Ele pode ser servido com vários molhos, como você quiser. Nós aqui no pierogarnia, normalmente nós fazemos molho vermelho, molho branco, o bacon, que fica muito gostoso. Mas pode ser servido só com uma manteiga saborizada, com nata, que é muito tradicional. Uma cebola. Ou uma cebola caramelizada também, ela bem douradinha na manteiga. E agora é só saborear. Olá, eu me chamo Isabela Turica, sou de descendência alemã. Eu quero apresentar para vocês uma receita da minha infância, muito usada na culinária alemã, chamada Klößen. Do que eu tenho conhecimento, a tradução da palavra mesmo eu não sei, mas a gente conhecia como comida de mulher preguiçosa. Então, para essa receita, nós vamos precisar de trigo comum, um pouco de sal e um pouco de banha. Isso são os ingredientes para a massa. E para acompanhar essa massinha, depois é uma compota de frutas. Então, vamos ao preparo. Você coloca numa tigela um tanto do trigo e deixa reservado mais um outro tanto para se precisar dar o ponto. No trigo, vamos colocar um pouco de sal. Não tem muita medida, vai do gosto. E uma colher de banha. Pode ser bem generosa. Nessa mistura, nós vamos acrescentar água quente para escaldar esse trigo e dar o ponto. Aqui ela ficou um pouquinho mole, então a gente pode colocar mais um pouquinho de trigo. E a massa está pronta. Vai ficar numa textura assim, ó, macia, não muito líquida. E agora a gente espera a massa esfriar um pouquinho para a gente poder modelar e cozinhar. Então agora a gente vai dar continuidade ao processo. Vamos fazer as bolinhas, o Klößen em si. Então a gente pega um pouco dessa banha e unta a mão para a massinha não grudar. Pega um pouquinho da massinha, aí o tamanho dessa bolinha você faz a seu gosto. E vai enrolando, até ficar uma bolinha assim, redondinha. Então agora as bolinhas já estão prontas. Você pode fazer no tamanho que quiser. E se preferir que a massinha tenha mais consistência, você pode colocar mais trigo nessa massa, tá? Deixar ela um pouquinho mais durinha. Agora que a água já está fervendo, a gente vai pôr sal nelas. Sal na água. Como se fosse cozinhar um macarrão.
E aí vamos colocar os nossos kleze na água para cozinhar. A forma de cozinhar é a mesma do nhoque. A hora que boiar a massinha, ela vai estar pronta. Então, agora que já está pronto, nós vamos degustar. Uma massinha quentinha e caldinha de fruta geladinha. O alemão gosta muito de misturar o doce com o salgado. E vamos experimentar. Que delícia, que delícia. Nossa, lembrança da infância, muito bom. Então, o mel dessas abelhas eram feito essa bebida, por isso ficou conhecido como mão. Mão mesmo é o nome essa abelha miudinha, que é essa jataí que eu acabei de mencionar. Como é que se chama isso aqui? Isso aqui é capim. Fazer de capim. Assim minha avó fazia. Quando ela ia com meu avô no mato caçar. A panela dos índios é esse. Conforme ela ficando, deixando dentro, ela mudando de cor. Esse é o milho ralado, jogado dentro da taquara, que também era feito dessa forma outros alimentos, né? É muito boa. Prova aí. Eles faziam assim, essas taquaras ainda são finas, mas as taquaras normalmente que a gente coleta é mais grossa, assim. Grossona. Nossa. Mandar tomar bastante comigo. Ainda é um momento de pausa. Stop. Como é que começou essa coisa do boi ralado, né? É o boi ralado. Boi ralado. Essa veio um pessoal imigrante da Polônia e trouxeram a receita de lá. E aqui em Itaiópolis foi aprimorada essa receita com carne de gado. Lá a original era com carne de carneiro. Os primeiros, os primeiros imigrantes já trouxeram para a cidade. A receita original, né? Daí depois foi feita a versão itaiopolense. A receita original, você lembra como que é? Não tô lembrado. O principal é o tomate, a cebola e o pimentão, para dar aquele gostinho característico do boi ralado. Tudo picado miudinho, bem pequeno, e mistura e amassa bem com a carne moída e assa no espeto de madeira. Aproveita e tu vai mostrar aí pra gente. Isso, a carne é uma carne de segunda, porque tem que ter um pouco da gordurinha para ele dar o sabor, senão ela acaba ficando uma carne ressecada.
Eu já tenho há 7 anos já trabalho com boi ralado. Sempre trabalhando em eventos e agora abri o ponto fixo aqui na cidade. E você adaptou alguma coisa além? O que já conhecia, né? Não, na receita não, adaptei pro espeto menor. Mas no mesmo formato do espeto tradicional, espeto de pinheiro quadrado, não redondo, o espeto quadrado. Né? Tem que ser quadrado. Tem que ser o quadrado, né? No redondo ele é mais difícil de grudar. Num evento grande, assim, que aconteça aí na cidade, quantos quilos mais ou menos você acaba preparando? Depende muito do evento, assim. Tem eventos de 10 quilos, 20, 50, até 200 quilos a gente já preparou. E agora, mãos à massa. O segredo dele é amassar bastante. Não vai ovo. Não vai ovo. Não vai ovo. Não vai nada de massa diferente. É só a carne e o tempero. Aí, ó. Perfeito. Ó. Consistência bem boa. Bonita de amassar. E agora é só pôr no espeto e saborear. Tem que estar o braseiro bom. Bonito, assim. Para ele não pegar a fumaça do carvão. E já tem a prática de quanto que vai de massa. Já tem a medida, né? Já na mão a gente consegue. Aí vai modelando. Vai modelando ele para não ficar um lado mais pesado que o outro. Senão ele acaba descolando da madeira. E esse nome boi ralado, já dentro do princípio, começo, isso chamava assim já ou foi criado depois? Eu acredito que foi criado aqui, né? Porque daí foi introduzido na receita a carne do boi, né? Do boi. Antes era... o nome original? Que era como isso? Não sei. E o espetinho do Fer, depois já marca registrada aí do Taiosa. Já. Se chegar aqui no Paraguaçu e perguntar do Fernando, ninguém conhece. Ninguém conhece. É. Mas o Ferpa ele é conhecido já. E por que Ferpa? Na verdade, Fernando, né? Esse apelido já vem do tempo da escola. Aí, aquele apelido que pega. É. Eu vou apresentar um prato que é joelho, né? Não é típico polonês, mas sim local, segundo algumas informações. Fiz uma receita hoje para o pessoal. Ele é de massa simples, né? Que vai trigo, um pouco de trigo, ovos, um pouco de manteiga, porque não pode ser muita manteiga, senão ele desanda. Que mais? Fermento de pão, deixa crescer com um pão normal e depois forma bolinhas e frita ele, né? Esse é o meu prato de hoje. Legal. Ele é assim, ó, né? Você forma a bolinha, depois você abre ele. Depois eu vou fritar um para verem como é que ele é feito. Dona Iraci, com quem a senhora aprendeu a fazer isso aí? Isso aqui eu aprendi com a minha mãe, né? No caso, que a minha mãe aprendeu com a minha avó, né? Então foi passando de geração em geração. Essa receita aqui que a senhora falou, ela é original? Ela teve alguma alteração ou não? Não, da forma que a minha avó fazia, né? Ela tá ali, não foi alterada em nada. É original mesmo. Tem uma piada desse joelho que diz que assim, tem uma prima minha que ela faz uma festa, né? Mas quando eles fritavam esse joelho, ela dizia pro pessoal assim que ele era o joelho dela era feito uma forma dessa massa. Então assim, ela pegava um bolinho dessa massa e botava no joelho dela e fazia o formato e fritava. Então isso virou uma piada, né? Mas lógico que não. Ninguém usa o joelho para fazer isso, né? Como forma. Então, agora eu vou começar a fazer o processo de fritura do podkolanka, o joelho, né? Então, assim, ó, ele está em fase ele já cresceu aqui as bolinhas dele, né? Que é aquela massa que eu falei que é feita de trigo, né? Manteiga, ovos, leite e fermento de pão, né? Esse é o processo. Eu vou começar abrindo ele, ó. Né? Olha, vou rodando ele com os dedos até ele ficar transparente no meio. E vou colocar no óleo quente. Quando vira, ele está oco, né? Ele fica bem oco por dentro, olha. Aí você vira, né? Deixa dourar do outro lado, olha. Ele fica bem oco.
pelo processo de deixar a massa bem fina no centro. Então, eu fritei ele, ficou nesse ponto, douradinho, né? Eu vou tirar daqui e vou passar no açúcar com canela, que é a finalização dele prontinho já, né? É a finalização dele. Depois dele estar com a massa crescida, que no verão ele é mais rápido, ele leva até 40, 45 minutos para a massa crescer. E agora, no frio, ele chega a levar até 1h30 para a massa ficar no ponto de fazer os bolinhos dela. Meu nome é Maria Lúcia Ruinka, eu sou de origem ucraniana, sou quarta, né, da geração dos imigrantes ucranianos e moro aqui desde que eu nasci aqui mesmo. Hoje eu vou fazer o holubtchi ucraniano, que é feito de hretka, né? E o acompanhamento eu vou fazer uma carne de porco e uma sopa de rosil, que é sopa de galinha. Normalmente, assim, principalmente as mulheres pós-parto, era muito recomendada essa sopa. Também para as crianças que começavam a se alimentar, era feito muita sopa de galinha, principalmente o fígado, né? Mesmo que não era consumido depois o fígado, mas o suco era muito saudável, né? Então, antes de fazer o alushki, eu vou fazer aquela sopa do rosil, enquanto eu vou preparar o alushki, ele vai cozinhando. E vou colocar a carne de porco também para fazer o acompanhamento depois para a alushki, né? Até hoje, né, a gente vai adaptando. Por exemplo, pega uma receita de né? Por exemplo, uma receita italiana. Por exemplo, a massa do varenik, que é o peruhê. A mesma massa se faz o tortei, que é um prato italiano, que é feito de abóbora, né? Esse frango é caipira criado em casa, tá? A gente já salguei ele. E já tá para vir pelo amarelinho da pele. Isso. Daí eu já deixei a água fervendo para ser mais rápido. Eu vou fazer hoje na panela de pressão, mas não necessariamente ser panela de pressão, pode ser panela convencional. E agora vamos pro holubtchi. Então aqui também eu já tenho água fervendo. Daí vou colocar um pouco de sal, né, para cozinhar as folhas do repolho. Para ele soltar as folhas, normalmente a gente corta aqui, tira o miolo dela. Corta em quadradinho. E aqui depois eu vou tirar esse estalo e vou aproveitar para colocar no fundo para não queimar. Daí aqui então eu vou preparar o recheio, né? Então coloco... Hoje se usa bastante carne moída, né? Mas eu coloco o torresmo. Como é que faz? Esse torresmo, ele é a gordura do porco, frita, né? Daí você tira a banha dela e depois moe o torresmo para ficar assim pastoso, né? Ela já mudou de cor, aí eu viro ela, tá vendo? Já está soltando as folhas. Esse é assim a sopa rápida, né? Tendo o frango cozido, o arroz demora mais, o macarrão demora mais. E esse aqui, fazendo a massa, joga na sopa, tá pronto. E fica bem saborosa. Quando vem alguém que prova pela primeira vez, né, que nunca não conhecia, qual é o sentimento que você tem, assim, de ver as pessoas, aquela sensação? Orgulho, né? De ter assim tantos pratos saborosos, né? De poder mostrar, né? E não somente na culinária, mas a cultura, a tradição ucraniana, por exemplo, tanto na religiosidade quanto na arte, com os bordados, com as danças. Eu tenho muito orgulho. Oi, vitse hora, vitse druhaya, amiste mehoronka me yasnaya zoria, amiste mehoronka me yasnaya zoria. Então agora sempre pega a folha, do lado
avesso para dentro, né? Ó, lado direito, lado avesso. E vamos montar os rolo puti agora. Dobra aqui. Esse vem pra cá, esse pra lá. Enrolou. Pronto. Então agora, enquanto o rolo puti tá cozinhando, ó, tá fervendo já. A sopa ferveu, né? A carne já tá cozida. Então, eu tenho sopa, mas não tenho arroz cozido. Bata rapidinho essa massinha. Se chama klutski. Que daí quando você coloca a massinha, ela para de ferver. Terminou, colocar a massinha. Tá pronto. Os temperos, na verdade, cada um usa. Quiser colocar pimenta, aquela pimenta malagueta, fica gostoso, mas isso quem gosta, né? Depende de cada um. Depende de cada um, mas fica bom também. Tempero o principal é cebola, mas o restante daí pode colocar a seu gosto.